E é um prazer, irmão, estar junto, grato por essa reunião de gratidão a Deus por mais um ano de vida na vida desta igreja. Poder recordar o passado um pouco da existência do trabalho laboroso. Me lembro que quando Mônica chegou lá em Campina Grande, foi para o primeiro encontro nacional em defesa nacional da sã doutrina. Você lembra? Pronto. E para ver a extensão do Evangelho, as pessoas lá no Juazeiro, e o Evangelho vai atingir. E existe pessoa ao redor das nossas igrejas, que é como fazendo despertamento dos hinos do nosso cantor, que diz, sabe, 237. E é todo especial, tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. Isso, alguém relata que o vapor, o navio antigo, estava com problema na caldeira, e ele, um problema na caldeira, não podia, caldeira não, naquele que dessalina a água, né? Tira o sal da água e toma. E tinha problema, estava tudo morrendo de sede. E agoniado, e na distância observou outro navio, e ele pediu socorro. E eles fizeram um sinal dizendo que onde ele estava a água era doce, era uma fluência do rio Amazonas. E às vezes você está perto da igreja, não que a igreja salve, a igreja não salva, mas dá uma qualificação para a sua salvação. Amém? Dá qualificação. Como costumo dizer, a igreja é o Detran. O Detran não compra carro, não ajuda você a comprar carro, mas toma seu carro. Não incentiva você a comprar carro, o Detran não quer estar lá. O agente do Detran, o que é que ele faz? Paga seu carro e diz, bom dia, boa noite, boa tarde. A vila da habilitação e o documento-chave. Não pergunta, esse carro foi comprado à vista, dinheiro, a prazo, econômico, a tlambique, não pergunta. Então, uma igreja batista, local e visível, é uma agência do céu na terra. Como a Bíblia coloca, é o reino de Deus. Ela empreende isso. Duas coisas interessantes na vida, é convicção de salvação e uma igreja batista. Se alguém está em outra coisa, eu me lembro do dia 16 de julho de 2004, quando foi a examinação da congregação lá para passar a igreja, e o pastor presidente dizia, presidente da Assembleia, daquela reunião, perguntava que tipo de igreja Jesus fundou, que tipo de igreja? E alguém dizia, uma igreja batista? Não. Uma igreja batista local? Não. Uma igreja batista invisível? Não. E aquela confusão toda. E saltou o nosso irmão Jorge, que estava na plataforma da igreja, levantou e gritou, irmão, se isso aqui não é igreja batista, o que é que eu estou fazendo aqui? Se isso aqui não é uma assembleia batista, o que é que eu estou fazendo aqui? Leve consigo isso. Não é um desafio, é um desafio de raciocínio, de compreensão. É impossível alguém, você pega no relatório da Sociedade Bíblica e tem um cidadão que já tinha lido a Bíblia 90 vezes e continuava protestante. Traduzido, o que quer dizer protestante? São falsos católicos. E o pentecostalismo é a boa dos protestantes. E, enfim, é uma grande família desunida.
Ah, isso é duro, e verdade é dura mesmo, é a realidade. Nós vamos ler a Bíblia no capítulo 19, de Lucas 19, versículo de 6 a 10. Trago o abraço da Igreja Batista, primeira Igreja Batista, na Paraíba, situada na rua Manuel Porto, em Santa Rosa, Campina Grande. E também solicitar aos irmãos oração para o nosso irmão Salviano. Nosso irmão Salviano está carecendo muito das nossas orações. Amém. Amém. O versículo 6 a 10. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicado. Diz-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Amém? Amém. Veio salvar o que se havia perdido. O tema da conferência é só Jesus que salva. Só Jesus que salva. Salva de quê? Alguém chegou na porta de um banheiro público e colocou: Jesus é a solução. E apareceu uma pessoa mais sacaça e botou: qual o seu problema? Na porta do banheiro. Quer dizer, as pessoas não têm noção, no afã talvez de querer mostrar algo, termina entrando permite a expressão, pelo ridículo. Então, só Jesus Cristo salva. Salvado por quê? Esta é a pergunta. Esta é a pergunta. Primeiro, nós nascemos pecadores. Alguém... O que é ser um pecador? Porque muitas vezes a gente fala do Evangelho, o Evangelho transforma o pecador, transforma isso, transforma aquilo, mas não explica o que é pecador. Pecador não é nada demais, é uma coisa até romântica. Pecador quer dizer inimigo de Deus, não é romântico? É romântico. Quando você está com os olhos, problema nos olhos, você vai para quem? Vai para um dentista? Ortopedista? Não, vai para um oftalmologista. Então, o homem é pecador, então o homem, nascemos inimigo. Existia um cidadão missionário, entre aspas, aqui na Paraíba, no Nordeste, era chamado o missionário do Nordeste, e ele afirmava que a criança vira pecadora quando toma a primeira leite da mãe. E nessa tamanha ignorância, quando era um recém-nascido que estava morrendo, os pais botavam de cabeça para baixo e saculejavam assim, para vomitar o leite, para deixar de ser pecador. Agora, o que diz o Salmo 51? Versículo 5. Eis que iniquidade me concebeu a minha mãe, e em pecado fui gerado. Eis que iniquidade concebeu a minha mãe. Então, quando choca o esperma com o ovo, virou um ser. Ok, ali. No capítulo 58, versículo 3, aliena-se o ímpio dentro da madre, da sua mãe. Aliena-se o ímpio
e sai mentindo. Ninguém precisa ensinar a criança a mentir. Ela não sabe falar, mas já sabe ficar no meio de pai e da mãe fazendo confusão. Coitadinho. Foi você que fez com ele. E não foi você que fez com ele. Aí começa a briga. Ele não sabe dar uma palavra, mas já sabe sentir esse clima. Porque ele já nasceu envelopado, ele já nasceu azedo, pecaminoso. Pecado. Ah, mas pega no livro teológico e está lá. O que é pecado? O pecado é errar o alvo. Pecado é não fazer a vontade de Deus. Pecado é ter sido gerado na família adâmica. Tchau. Não é. Você vai ver o que quer dizer ser um pecador. Os que sabem buscar, o texto, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Qual o valor que tem algo perdido que não é seu? Que valor tem algo perdido que não é seu? Ele está procurando aquilo. A minha mãe dizia: olha, eu não vou procurar o que eu não guardei, porque quando eu encontro, eu não conheço. Então, é a mesma coisa. Cuidado. Essa mãezinha, né? A minha mãe era interessante lá. Nos seus últimos dias de vida, fomos visitar ela e ela disse que é a ex-combatente de Jesus. E ela disse: e o que é ex-combatente? É que não morre. Qual foi o outro que ela disse que era? Antes tinha umas botas. Tinha umas botas encaçadas assim. Ela disse: eu sou crente em cambalacho. Era das botas, pronto, era escrito cambalacho, era das botas. Ele tinha caçado com as botas em cima da. Se ele arrumou uma vaga para Miguel, o comandante, ela não arrumou não. Eu não achei simpático. Irmã, arruma uma vaga lá de crente cambalacho. Não, né? De ex-combatente. Ex-combatente, que não morre. Então ela já tinha, quando eu estava dizendo, ela tinha 96 anos de idade. Mas ela tinha algo bom, falava sempre da sua. Muitas palavras que eu aprendi com ela. Aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Salvar de quê? Do inferno. Aliás, do lago de fogo, para ser bem expresso, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar do lago de fogo, porque o inferno é transitório. O que quer dizer isso? O inferno pode significar uma delegacia. Hoje, no Brasil, tem delegacia que tem bem uns 100 presos, depende do tamanho da delegacia. Está lá, aqui ao lado, aguardando ser julgado, às vezes até condenado, mas não foi designado. Porque depois de certa condenação, ele que está numa cadeia, ele vai para a penitenciária máxima, que é o que chamamos de lago de fogo, que a Bíblia chama. Porque o inferno vai ser jogado no lago de fogo. É transitório. E por isso que as pessoas religiosas ficam fazendo palharismo. Não, onde é o inferno? O inferno não é a sepultura. É aqui no chão. Não sei se foi o pastor Daniel que alguém disse: o inferno é aqui no chão. Ele bateu. Ele está fofo. Outro grupo cético diz que o inferno é a sepultura. Olha, como se o inferno é a sepultura, olha o que acontece com o Salmo 9, versículo 17. Diz: os ímpios serão lançados no inferno e toda a gente que se esquece de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno e toda a gente que se esquece de Deus. Quer dizer, então todo mundo que morre vai para o inferno. Olha que linguagem. Sabe por quê? Porque as pessoas pegam um determinado texto isolado da Bíblia e fazem o seu cavalo de batalha.
E qualquer mentiroso que chega à sua porta falando de Deus, pela primeira vez você dá credência que ele é o verdadeiro, os demais que virão são. Na reflexão da Bíblia, a Bíblia é o manual do homem. O texto em foco fala de um homem chamado Zaqueu, um judeu. Também ele era funcionário público, que ele era publicano, funcionário público, publicano. Porém, ele era funcionário público do Império Romano, que mantinha Israel de cativeiro no seu estado. Então, para os seus compatriotas, toda pessoa que fosse funcionário público era coisa asquerosa, insignificante. Por isso que quando a Bíblia fala que uma pessoa é desobediente, ele faz um trabalho, por exemplo, capítulo 18, versículo 17 de Mateus. 18, 17 de Mateus. E se não escutar, dizei à igreja, e se também não escutar a igreja, considere como um gentil e publicano. Então, segundo aqui, ele está sendo eliminado. Então, ele está perdendo a sua habilitação. Se lembra do Detran? O Detran dá a sua habilitação. Você não deixa a habilidade de dirigir. Você vai lá para dentro do mato, você pode sair com um carro, desde que não encontre uma. Também. Se encontrar, você, permite a expressão, está pebado. A gente precisa entender, então já sabe, publicano é funcionário público. Só que na condição da sociedade judaica, funcionário público significava também traidor da pátria. Esta é a razão. Aí chamava publicano, gentil. Eram todas as pessoas que não eram judeus, eram gentil, insignificante. Zaqueu era um. E Zaqueu queria ver Jesus. Como diz o versículo 1, capítulo 19 de Lucas, verso 1. Agora, Zaqueu tinha um problema. Ele era baixinho, pequenininho. E ele, sabendo que Jesus vinha a caminho, e como Jesus sempre andava com a multidão em seu redor, ficava difícil para ele ver a face de Jesus. Foi o que ele fez? Ele correu. Subiu num pé de árvore grande, frondosa, ficou lá em cima entre as folhas para contemplar a face de Jesus. E Jesus, passando ali, por debaixo daquela árvore, parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu apenas queria ver o rosto de Jesus. Mas Jesus, passando ali, vendo que Zaqueu estava ali, disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. E começou a haver murmuração, né? Porque, como é, com versículos 4, e correndo adiante, subiu numa sicômora para ver, porque haveria de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhava para cima e viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Zaqueu queria contemplar Jesus. Jesus foi mais além, disse: eu vou pousar, vou pernoitar em tua casa. E a sociedade, vindo isso, ficou atormentada. Versículo 7, e vendo tudo isso, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Um homem pecador.
Então, todos os seres humanos são pecadores. Mas aqui, talvez, tenha no contexto social uma coisa que deveria ser divulgada bastante. Seria iniquidade. Iniquidade. Um homem, mas quando você encontra alguém na sociedade falando de um homem iníquo, é uma pessoa perversa, que a digestividade da sociedade coloca um homem iníquo. Mas iníquo é um homem que pratica pecado. O que é pecador? De nascença. Se você nasceu pecador, você não pode pecar, você vai cometer iniquidade, que é o fruto do pecado. Então, qualquer coisinha você recorre à Epístola de João, capítulo 3, versículo 13. Então, a sociedade se agregou mais na palavra pecado. Sou pecador. Nós somos pecador de nascença. Somos pecador de herança genética, corre na veia. E a gente, quando é que o homem deixa de pecar? Quando se hospeda de pé para frente na geladeira do ML. Ali ele não peca mais. Então, quer deixar de pecar? Morra! Eu não estou dizendo que... Mas é impossível você ter esse impulso. Você pode deixar de pecar quando morre. O versículo 8. Levantando-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, eu vou restituir 4 de cada vez. Eram os homens de consciência, era um juízo. Perante aquelas acusações, Zaqueu disse: olha, mestre, eu não aguento mais me chamar de desonesto, de ladrões. Aqui para nós, né? Nós encontramos muita mensagem de Zaqueu, ou alguém dizendo que Zaqueu era ladrão. Zaqueu era publicano, então Zaqueu era ladrão. Quem é o comerciante que gosta de fiscal de... Né? Não gosto, não sei porquê, mas deixa pra lá. Uma vez, lá em Recife, na rodoviária, vi um homem com uma peça de roupa, quer dizer, de roupa não, uma peça de fazenda que ele enrolava antigamente, né? Eu não sei nem como é que existe, eu não sei se existe aquela peça de fazenda enrolada. E o homem vinha com aquilo na cabeça, aí o fiscal pegou, tomou. Ele começou a chorar, dizendo que era para sustentar os filhos. E o fiscal disse: mas essa é a forma de você burilar a lei. Você burilando a lei, você está preso. Ninguém pode. Então Zaqueu agora está dizendo: eis que dou aos pobres metade, se alguma coisa tenho defraudado alguém. E como é que se descobre que Zaqueu não era ladrão? É porque o versículo 8, quando Zaqueu faz essa declaração de juízo perante a sociedade, a resposta de Jesus foi, versículo 9, disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Zaqueu agora foi decorado com salvação. Então, se alguém chama Zaqueu de ladrão, tem que acrescentar essa lista. Tem que botar Jesus também. Jesus é ladrão, Zaqueu é ladrão, Jesus é ladrão. Porque Zaqueu fez um ato de confissão e Jesus não aprovou aquele ato de confissão, pelo contrário, hoje veio salvação, pois este também é filho de Abraão. Porque Jesus não disse, por exemplo, a mulher apanhada em flagrante adultério, no capítulo 8 do Evangelho de João, que trouxeram a mulher apanhada em flagrante adultério e levaram a Jesus. Coisa estranha, né? A mulher em flagrante adultério, pegaram um e deixaram o outro. Para o fariseu, Jesus é mais adulto do que o homem que está adulterando. Essa é a razão.
E disseram, mestre, que diz tu na lei de Moisés, ordena que a tais seja apedrejado. E você agora, o que vai dizer? Jesus não disse nada, escreveu na areia os nomes daquelas pessoas e os pecados deles. Devia ser isso, né? Porque saiu devagarzinho do mais velho até o mais novo. Pecador é todo tipo. Começa pelo mais novo e vai ao mais velho, ou mais velho ao mais novo. Que também não é novidade, isso está lá no capítulo 8 de João. Mas no capítulo 19 de Gênesis, também na casa de Ló, tinha um grupo seleto de idoso e novo, que invadiram a casa de Ló, ou queriam invadir. Tinha mais velho e mais novo, mais novo e mais velho. Só que Jesus continuou escrevendo. E quando Jesus levantou os olhos, viu a mulher. Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse, ninguém, Senhor. Ele disse, vai e não peques mais. Então, se Jesus disse à mulher, vai e não peques mais, e por que Jesus não disse, vai, Zaqueu, e dá os pobres? Então, por quê? Zaqueu não estava fazendo nada errado. Se alguém afirma que Zaqueu é ladrão, ele nem sabe que está chamando Jesus de ladrão. Romanos capítulo 1, verso 32. Romanos capítulo 1. Versículo 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Quer dizer, apoia, dá apoio logista. Lá perto da minha casa tem um cidadão que ele não roubava, mas escondia os ladrões de casa e oferecia o carro para os ladrões fazer assalto. Já sabe que não só os que fazem, mas os que consentem. Se Jesus não disse a Zaqueu, hoje há salvação nesta casa. Agora, primeiro, o que quer dizer também pecador? Aqui na linguagem do versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, necessário que o homem reconheça que está perdido. Ninguém vai ao médico por lazer. Doutor, o que está? Como é que está? Doutor, eu vim aqui para o senhor me dar uma Bezetacil. Sempre nós no pedido, eu digo, é o seguinte, irmão, tem que obedecer às ordens. Se alguém, não vou para o culto porque eu estou doente, eu vou ficar deitado. Mas você vai ter que tomar uma Bezetacil para ficar deitado. Aprovar. E às vezes as pessoas dizem, mas eu tive uma revelação, eu estou bom. Pois não, siga. Porque ninguém quer. Ninguém vai tomar injeção porque, eu vou tomar injeção porque eu gosto de tomar injeção. Conversa. Lá no HU, ou no hospital de emergência que tinha lá no Açude Velho, e na segunda-feira as pessoas se tomavam água que passaram não bebe, e ficava cansado, não queria trabalhar. Aí ia lá falar com o médico para pedir um atestado. E o médico dava um atestado, um dia, dizia, vá ali tomar a injeção, e dava um atestado. O cara entrava pela porta e saía por outra. E os médicos descobriram que estava sendo bobo. O médico foi disse, eu vou, está doente, vou dar um atestado aqui, seu nome, o atestado está aqui, agora vai tomar a injeção. Quando voltar, você recebe o atestado.
os caras pensavam 2 vezes antes de tomar. Porque era a forma de bulir a lei. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós temos um texto lá do capítulo 1, versículo 15, de Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Só quem pode ser salvo. Capítulo 1, de versículo 15. Paulo escrevendo ao pastor batista Timóteo, que Timóteo era pastor da Igreja Batista de Éfeso. Se você não designa isso, batista, na Bíblia, no Novo Testamento, você vai dar respaldo para que alguém possa dizer igreja primitiva. Igreja primitiva. Peraí, mas Jesus fundou uma igreja primitiva? Mas pela doutrina vos conhecereis? Não é pela doutrina que se conhece? O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16, que ele diz: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade dele, conhecerá pela mesma doutrina. Chama-se a doutrina L. É aqui. Não é V. O que é V? Não, os grupos, todo mundo, qualquer igreja é de Deus. Só se for o Deus que cegou, o Deus desse século, que cega o entendimento dos incrédulos, para que não observe a glória de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Aliás, Coríntios 4, 4. Segundo, desculpa aí. 4, 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século cegou. Então, a doutrina do Novo Testamento é uma doutrina batista. Não fico com raiva de mim, não. Fico com raiva de quem nunca lhe disse isso a você. Se ele não disse, porque tem enganado tal qual quanto você. Jesus foi um batista. E se ele não fosse um batista, não poderia ser salvador do mundo. Isso irrita, não é? Mas é isso. Porque verdade irrita a quem está fora dela. Se Jesus não fosse um batista. Jesus não fez nada antes de ser batizado por João o Batista. É a mesma coisa. Eu estava conversando com Noé, e quem... antigamente você poderia comprar um carro, pegar o carro do seu pai, de sua mãe, de seu vizinho e sair para treinar. Hoje não. Até você, no carro da autoescola, você tem que ter um documento autorizando você sair àquela hora. Não antigamente, não, vou pegar o carro, o carro desse carro, não, eu fui no meu carro, eu vou tomar o carro emprestado. Não, isso não, você tem que estar num carro da autoescola, com carimbo, só você e o instrutor, não pode outra pessoa, a terceira pessoa estar dentro. Está assim na lei. Só que nós não conhecemos esse tipo de coisa e achamos que ainda é. Mas quem fez uns 5 anos para cá, legislação sabe. Tem que ter um documento para que isso aconteça. Então, Paulo diz que é o principal dos pecadores. Outrora, ele era irrepreensível, número 1, em sua filosofia religiosa de ser fariseu. Como está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 14, e também está lá em Filipenses, capítulo 3. Se alguém podia se gloriar da carne, muito mais eu, que era filho da descendência de Raquel, a mulher amada e querida de Jacó, que trabalhou 21 anos para possuí-lo. Se alguém pode confiar na carne, muito mais eu. Mas, todo esse resplendor, finalizando com o versículo 8.
todo esse resplendor de Filipenses 3:8, me lembro de um pastor de saudosa memória, lembrança. Ele disse, Paulo, quando falou do seu passado, ele tapou o nariz. Poxa, o que foi? Paulo tapou o nariz, lembrando o seu passado? Sim. Capítulo 3, versículo, Filipenses, versículo 7 diz, porque para mim era ganho, reputei perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, em outra versão. Traduzindo esterco, considero. Então, Paulo tapou o nariz. E vocês se vão gloriar, eu tenho um passado, meu passado, meu passado, meu passado. Mas você não tem o passado, porque Cristo morreu na cruz em seu lugar. Amém?